Livro de Isaías, capítulo 13. Profecia contra a Babilônia. A carga de Babilônia, a qual Isaías, o filho de Amós, viu. Erguei vós um estandarte sobre o alto monte, erguei a voz para eles, agitai a mão para que possam adentrar os portões dos nobres. Eu tenho ordenado aos meus santificados, eu também tenho recrutado meus poderosos por minha ira, aqueles que se alegram na minha grandeza. O barulho de uma multidão nos montes, como de um grande povo, um tumultuoso barulho de reinos de nações reunidos. O Senhor dos exércitos convoca o exército da batalha. Eles vêm de uma nação distante, da extremidade do céu. O Senhor e as armas da sua indignação para destruir toda a terra. Gemei vós, porque o dia do Senhor está próximo. Ele virá como uma destruição vinda do Todo-Poderoso. Portanto, todas as mãos estarão desfalecidas e o coração de todo homem se derreterá. E eles estarão atemorizados. Dores e tristezas sobrevirão. Eles estarão em dor como uma mulher que está em trabalho de parto. Eles estarão atônitos um com o outro. Suas faces serão como chamas. Eis que o dia do Senhor chega, cruel, tanto com cólera quanto ira violenta, para deixar a terra desolada, e ele extirpará dela os pecadores. Porque as estrelas do céu e as constelações dele não darão sua luz. O sol estará escurecido no seu percurso, e a lua não refletirá sua luz. E eu punirei o mundo pelo seu mal, e o perverso por sua iniquidade, e eu farei a arrogância do orgulhoso cessar, e cessarei a arrogância do terrível. Eu farei um homem mais precioso do que o ouro refinado, exatamente mais precioso que a cunha de ouro de Ofir. Portanto, eu sacudirei os céus, e a terra será removida para fora do lugar dela, na cólera do Senhor dos exércitos e no dia de sua violenta ira. E será como a corça afugentada, e como uma ovelha que nenhum homem ajuntou. Eles voltarão cada homem para seu próprio povo e fugirão cada um para o interior de sua própria terra. Cada um que é encontrado é traspassado, e cada um que é colocado junto a eles cairá pela espada. Os filhos deles também serão despedaçados diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas, e suas esposas serão estupradas. Eis que eu incitarei os medos contra eles, os quais não irão considerar prata, e quanto ao ouro, eles não terão prazer nele. Seus arcos também irão despedaçar os jovens, e eles não terão piedade do fruto do útero, e seus filhos não pouparão as crianças. E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da excelência dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ela nunca será habitada, nem se fará morada nela, de geração a geração. Nem o árabe armará sua tenda lá, nem os pastores farão seu aprisco lá. Porém, animais selvagens do deserto repousarão lá, e suas casas estarão cheias de criaturas pesarosas. E corujas habitarão lá, e sátiros lá dançarão. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas desoladas, e chacais em seus agradáveis palácios. A sua hora está próxima, e os seus dias não serão prolongados. Isaías capítulo 14. Hino triunfal sobre a queda da Babilônia.
Porque o Senhor terá misericórdia de Jacó e ainda escolherá Israel, e o estabelecerá em sua própria terra, e os estrangeiros se juntarão a eles, e eles aderirão à casa de Jacó. E os povos os tomarão e os trarão para o seu lugar, e a casa de Israel será seus possuidores na terra do Senhor, por servos e criadas. E eles os tomarão cativos, como cativos eles foram, e eles governarão seus opressores. E acontecerá isso no dia em que o Senhor te der descanso de tua tristeza e do teu medo e da dura servidão em que te escravizaram, para tu vires a pronunciar este provérbio contra o rei de Babilônia e dizer: como terminou o opressor, a cidade dourada acabou. O Senhor tem quebrado o bastão do perverso e o cetro dos governantes. Ele que afligiu o povo em cólera com um golpe contínuo, ele que governou as nações em ira, é perseguido e ninguém impede. A terra toda está em repouso e está quieta. Eles irrompem em canto. Sim, os pinheiros se alegram em ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu estás caído, nenhum lenhador sobe contra nós. O inferno abaixo está agitado para ti, para encontrar-te à tua chegada. Ele instigou a morte para ti, todos os príncipes da terra. Ele tem levantado de seus tronos todos os reis das nações. Todos eles falarão e te dirão: tu também te tornaste fraco como nós? Tens te tornado como nós? Tua pompa é trazida até a sepultura, e o ruído de tuas violas. O verme está espalhado sobre ti, e os vermes te cobrem. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã! Tu que foste derrubado ao chão, que enfraqueces as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. Aqueles que te veem te observarão e considerarão a teu respeito, dizendo: é este o homem que fez a terra tremer, que sacudiu reinos, que tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, que não abriu o cárcere de seus prisioneiros? Todos os reis das nações, todos eles, repousam em glória, cada um em sua própria casa. Porém, tu és lançado para fora de tua sepultura como um ramo abominável e como as vestimentas daqueles que são assassinados, atravessados com uma espada, precipitados para as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Tu não serás congregado a eles em funeral, uma vez que tu tens destruído tua terra e assassinado teu povo. A descendência dos malfeitores nunca terá renome. Prepare matança para seus filhos, como resultado da iniquidade de seus pais, para que eles não se levantem, nem tomem posse da terra, nem preencham a face do mundo com cidades. Porque eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e cortarei de Babilônia o nome e remanescente, e filho e sobrinho, diz o Senhor. Eu também farei dela uma possessão de ouriços e pequenos lagos de água, e eu a varrerei com a vassoura de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos tem jurado, dizendo: certamente como eu tenho projetado, isto então acontecerá, e da forma que tenho proposto, então isto prevalecerá. Para que eu venha quebrar os assírios em minha terra, e sobre meus montes os pisarei. Então o seu jugo se apartará deles,
e o seu fardo se apartará de seus ombros. Isto é o plano que é proposto sobre a terra, e isto é a mão que é estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos tem planejado, e quem irá anular isto? E sua mão está estendida, quem a fará retornar? No ano em que o rei Acaz morreu, foi esta tribulação. Não te regozijes, a Palestina inteira, porque a vara do que te golpeava está quebrada, pois proveniente da cauda da serpente surgirá uma cocatrice, e seu fruto será uma flamejante serpente voadora. E o primogênito do pobre alimentar-se-á, e o necessitado repousará em segurança. E eu matarei tua raiz com a inanição, e ele assassinará teu remanescente. Geme, ó portão, chora, ó cidade. Tu, Palestina inteira, estás derretida, pois virá do norte uma fumaça, e ninguém estará sozinho em seus momentos fixados. O que deverá alguém então responder aos mensageiros da nação? Que o Senhor tem fundado a Sião, e o pobre dentre o seu povo confiará nisto. Isaías capítulo 15. Profecia contra Moabe. A carga de Moabe, porque durante a noite Ar de Moabe é devastada e calou-se, porque durante a noite Kir de Moabe é devastada e calou-se. Ele é elevado até Bagite e até Dibon, os lugares elevados para chorar. Moabe gemerá sobre o Nebo e sobre Medeba. Sobre todas as suas cabeças haverá calvície e toda a barba cortada. Em suas ruas eles se cingirão com roupa de pano de saco. Sobre o terraço de suas casas e em suas ruas cada um gemerá, chorando abundantemente. E Esbom chorará e Eleale. Suas vozes serão ouvidas até Jaaz. Portanto, os soldados armados de Moabe gritarão de terror, suas vidas serão dolorosas para eles. Meu coração gritará de terror por Moabe, seus fugitivos fugirão para Zoar, uma novilha de 3 anos de idade, porque pela subida de Luite, com choro, eles a subirão. Porque no caminho de Oronaim, eles levantarão um clamor de destruição. Porque as águas de Ninri se secarão, porquanto o feno murcha, a grama míngua, não há coisa verde. Portanto, a abundância que têm obtido e que eles têm armazenado, eles a arrebatarão em direção ao córrego dos salgueiros, porque o clamor está espalhado em todas as direções ao seu redor, pelos termos de Moabe. O gemido dali até Eglaim, e o gemido dali até Beerelim. Porque as águas de Dimon serão repletas de sangue, pois eu trarei mais sobre Dimon, leões sobre aqueles que escapam de Moabe e sobre o remanescente da terra. Isaías capítulo 16. Enviai vós o cordeiro para o governante da terra, desde Selá em direção ao deserto, até o monte da filha de Sião. Porque será que, como um pássaro fugitivo lançado para fora do ninho, assim as filhas de Moabe estarão nos vales de Arnon. Toma conselho, executa o juízo. Faze tua sombra como a noite no meio do meio-dia. Esconde os rejeitados. Não reveles o paradeiro daqueles que andam perambulando. Deixa meus rejeitados habitarem contigo, Moabe,
Sê tu um abrigo para eles contra a face do saqueador, porque o que extorque está ao fim, o saqueador cessa, os opressores são consumidos da terra. E em misericórdia será o trono estabelecido, e ele sentar-se-á sobre o trono em verdade dentro do tabernáculo de Davi, julgando e requerendo julgamento e apressando justiça. Nós temos ouvido do orgulho de Moabe. Ele é muito orgulhoso, e de sua arrogância, e seu orgulho, e sua ira. Porém, suas mentiras não serão assim. Portanto, Moabe gemerá por Moabe. Cada um gemerá, porque os alicerces de Kir-Aresete vós ireis prantear. Certamente eles serão atingidos. Porque os campos de Esbom definham e a vinha de Sibma. Os senhores dos pagãos têm destruído as principais plantas daquele lugar. Eles estão vindo até Jazer. Eles perambularam através do deserto. Seus galhos estão estendidos. Eles atravessam o mar. Portanto, eu irei lamentar com o choro de Jazer a vinha de Sibma. Eu irei te molhar com minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque as altas vozes motivadas pelas tuas frutas de verão e tua colheita são arruinadas. E o júbilo é removido e a alegria para fora do campo fértil. E nas vinhas não haverá canto, nem haverá altas vozes. Os vinhateiros não pisarão vinho em seus lugares. Eu tenho feito as altas vozes de sua vindima cessarem. Por conseguinte, minhas entranhas soarão como uma harpa por Moabe, e meu íntimo por Kir-Aresete. E acontecerá, quando for visto que Moabe está cansado no lugar elevado, que ele virá ao seu santuário para orar, porém ele não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito de Moabe desde aquele tempo. Porém, agora o Senhor tem falado, dizendo: dentro de 3 anos, como os anos de um diarista, a glória de Moabe será desprezada com toda aquela grande multidão, e o remanescente será muito pequeno e frágil. Isaías capítulo 17. Profecia contra Damasco e Efraim. A carga de Damasco. Eis que Damasco é destituída de ser uma cidade, e será um amontoado de ruínas. As cidades de Aroer estão abandonadas. Elas serão para os rebanhos, os quais deitarão, e ninguém os fará ter medo. A cidadela também desaparecerá de Efraim, e o reino de Damasco, e o remanescente da Síria. Eles serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia acontecerá que a glória de Jacó será diminuída, e a glória de sua carne desaparecerá. E será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e colhe as espigas com seu braço. E isto será como aquele que ajunta espigas no vale de Refaim. Contudo, uvas a serem respigadas serão deixadas nele, como o sacudir de uma oliveira, 2 ou 3 azeitonas na parte mais alta do galho mais elevado, 4 ou 5 nos ramos frutíferos mais distantes dali, diz o Senhor Deus de Israel. E naquele dia, um homem olhará para o seu Criador, e seus olhos terão respeito para com o Santo de Israel. E ele não olhará para os altares, o trabalho de suas mãos, nem respeitará aquilo que seus dedos têm feito, sejam os bosques, sejam as imagens. Naquele dia suas cidades fortificadas serão como um galho abandonado, e um galho na posição mais alta, o qual eles deixaram por causa dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque tu tens esquecido o Deus de tua salvação,
e não tens estado atento para com a rocha da tua fortaleza. Portanto, tu cultivarás plantas deleitáveis e as plantarás com mudas estrangeiras. De dia tu farás tua planta crescer, e na manhã tu farás tua semente florescer. Porém, a colheita será um amontoado, no dia de tristeza e de desesperada dor. Ai da multidão de muitos povos, que fazem um barulho semelhante ao bramido dos mares e para a investida rápida das nações, que fazem um ataque rápido semelhante ao ímpeto de poderosas águas. As nações atacarão rapidamente como o ímpeto de muitas águas. Porém, Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão fustigadas como a palha da casca dos cereais, dos montes ante o vento, e como uma bola de feno ante o furacão. Eis que ao anoitecer se apresenta o terror, porém antes do amanhecer já não existem. Este é o destino dos que nos oprimem, a sorte dos que nos roubam.